noite, irmãos. Uma noite fria, mas estamos aqui na casa do Senhor para louvar e agradecer a Ele e ouvir o que Deus quer falar conosco essa noite. Preparei uma mensagem lá em Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Vejo alguns irmãos procurando. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhes disse um: Senhor, seguirei-te para onde quer que fores. E 58. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covinho e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. 59. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. 60. Mas Jesus lhe observou: Deixar aos mortos ou enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Hoje eu vou estar pregando sobre o título O Preço. O preço que um servo tem que cumprir, tem que pagar para ser servo, porque o alto preço, um preço que nós e qualquer ser humano pode pagar, já foi pago pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas agora nós temos que pagar um preço, nós devemos que, para seguir ao Senhor Jesus, tem que ser feito da vontade de Deus, tem que ser conforme Deus nos orienta através da palavra de Deus. Então, essa noite nós vamos falar sobre o preço. Oremos. Grandioso e poderoso Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por poder estarmos reunidos em Teu nome, na casa do Senhor, onde nós cantamos verdadeiros louvor de gratidão, de honra ao Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome, que o Senhor é merecedor, Pai. Obrigado por cuidar de nós, por nos livrar de todo o mal. Obrigado, Senhor. Dá esse privilégio a nós, servos do Senhor Jesus Cristo, estar reunidos aqui essa quarta-feira para cultuar ao Senhor. Fale conosco através da Tua palavra, use a Tua palavra que nos encoraja e que nós possamos sair daqui desafiados, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, ela nos ajuda em todas as áreas de nossas vidas. E nós queremos, Senhor, seguir ao Senhor, servir ao Senhor com todo amor, com alegria e com prazer, Pai. Nos ajude. Nós pedimos, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos que pagar o preço para seguir a Jesus, para servir a Jesus. Nós não podemos servir a Jesus, a Deus, de qualquer forma. Tem a fórmula certa, tem o jeito certo, não é do nosso jeito. Infelizmente, muitos de nós estamos querendo servir a Deus da nossa maneira, do nosso jeito, e quando der, nós servimos a Deus. Mas não é assim. E na Bíblia foi relatado aqui em Lucas para nós
maneiras de que nós possamos aplicar em nossas vidas verdades muito importantes que foram mencionadas nesse texto, para que nós possamos levar para toda a nossa vida como servos do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, como disse, muitos querem servir ao Senhor do seu jeito, mas nós temos que servir do jeito de Deus. Temos que ser obediente à palavra de Deus, obediente ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. Deus quer usar as nossas vidas. Só basta nós colocarmos as nossas vidas em disposição na mão do Deus, o Todo-Poderoso. Mas qual o preço eu preciso pagar para servir ao Senhor? Qual o preço? Jesus nos ensina 4 verdades de importância para servir a Deus. 4 verdades. A primeira verdade se encontra no versículo 58. O primeiro ponto é: temos que servir em todos os lugares. Temos que servir em todos os lugares. 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm corvim e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E nós vemos aqui nesse versículo que o filho do homem, ele não veio aqui para estar habitando, fazer uma casa, estar morando, mas ele veio para entregar a sua vida em resgate de todo aquele que invocar o nome do Senhor. E ele veio e ele pagou esse preço. Nós sabemos que ele pagou esse preço. E o Senhor Jesus, ele nos ensina através da palavra de Deus que temos que servir ao Senhor enquanto é dia, enquanto temos a oportunidade de servir ao Senhor. E servir ao Senhor em todos os lugares, não é somente servir ao Senhor na igreja local, não é só servir ao Senhor em eventos que acontecem, encontro de mulheres, encontro de homens, encontro de casais. Não, nós temos que servir ao Senhor em todos os lugares. Deus, o Filho de Deus aqui, Jesus Cristo, ele servia ao Senhor em todos os lugares que ele passava. Ele não tinha uma casa fixa, ele era um missionário, ele servia ao Senhor em todos os lugares que ele passava, ele dava testemunho que ele era filho de Deus, que ele era enviado de Deus para aquelas pessoas receber a salvação do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos ensina que para servir a Deus, nós não tem o lugar certo. O lugar certo é em todos os lugares. Não é só na nossa igreja local, não é só na nossa cidade, mas na onde nós estivermos, nós temos que ter as marcas que nós somos verdadeiros, salvos em Cristo Jesus. Temos que ter as marcas de Cristo Jesus. Irmãos, não tem lugar para servir a Deus só aqui na igreja. É louvável, é agradável que nós estamos servindo a Deus. Isso que nós fazemos é bíblico, de estarmos reunidos nas quarta-feiras aqui, às quintas-feiras na outra igreja, aos sábados, domingo de manhã, domingo à noite. Isto faz parte do corpo de Cristo, essa comunhão. Mas nós não devemos servir ao Senhor entre essas 4 paredes, mas sim em todos os lugares. Temos várias oportunidades para servir a Deus, irmãos. Deus, ele concede essa bênção de Deus diretamente do céu para nós, filhos dele, de servir a ele em qualquer lugar. Irmãos, é uma grande bênção servir a Deus e falar das maravilhas de Deus. E tenho certeza que outras pessoas estão sem esperança e precisam ouvir das maravilhas e do conhecimento que nós temos através da palavra de Deus. E em várias áreas que nós podemos e devemos ser uma bênção para a obra de Deus. Nós vemos que nós estamos com 2 igrejas, 2 ministérios. Então, precisa de pessoas, precisa de irmãos em Cristo Jesus
que estão dispostos a pagar o preço, a servir ao Senhor, como o Senhor Jesus nos ensina, servir ao Senhor em todos os lugares, seja nessa igreja, seja na outra igreja, seja no Ministério de Visitação, na Santa Casa, visitação nos lares, seja no culto de oração, em todos os lugares, irmãos, nós temos que servir ao Senhor. E principalmente neste mundo terrível que nós vivemos. Não tem como, nós estamos no mundo, mas nós estamos de passagem, porque Cristo vai voltar e vai nos buscar. E até lá nós devemos seguir ao Senhor, nós devemos pagar o preço. É difícil servir ao Senhor neste mundo aí fora, onde tem muitos atrativos querendo arrancar pessoas, muitos atrativos querendo afastar as pessoas de Cristo Jesus. Mas nós devemos ficar firmes no Senhor, nós devemos pagar o preço e não querer ser contaminado com este mundo. Deus quer que nós servimos a Ele em todos os lugares que nós tivermos. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, temos que deixar as coisas deste mundo. No versículo 60 diz assim: mas Jesus observou, deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino. Nós vemos aqui que duas pessoas que não são citados os nomes desses servos do Senhor, que pediu para o Senhor para que um fosse lá avisar os seus parentes, o outro pediu para que o outro fosse enterrar o seu pai. Jesus falou para eles a urgência de seguir. Você quer seguir a mim? Se nós queremos seguir ao Senhor Jesus Cristo, nós temos que pagar o preço. Nós temos que deixar as coisas deste mundo. E nós vivemos num mundo materialista que é muito difícil, até mesmo crentes em Cristo Jesus querer largar as coisas deste mundo. Jesus nos ensina que para servir a Deus nós precisamos deixar as coisas deste mundo. Irmãos, se nós somos salvos em Cristo Jesus, nós queremos dar um bom testemunho, queremos servir a Deus, nós precisamos deixar as coisas deste mundo e colocar Deus em primeiro lugar e as coisas de Deus em primeiro lugar em nossas vidas e ser realmente um discípulo do nosso Deus, do nosso Salvador. Nós precisamos deixar as coisas deste mundo. Nós vemos o exemplo da nossa irmã Gabriela Cristina, uma missionária, uma jovem que deixou tudo para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Ela deixou o seu sonho de talvez se tornar um ótimo profissional, ela deixou o seu sonho de fazer o seu intercâmbio nos Estados Unidos, como era o seu desejo, ela deixou os seus familiares, seu pai, sua mãe, seus irmãos, ela deixou tudo para seguir ao Senhor. E nós também temos que deixar os embaraços dessa vida, as coisas desse mundo que tem nos apegado para que nós fazemos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Então, se nós queremos servir ao Senhor, nós temos que pagar o preço de deixar as coisas deste mundo e realmente colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Nós vemos também o exemplo da nossa irmã Marlete, mesmo enferma, mesmo entendendo e compreendendo da saúde dela, que ela estava ali, quando ela descobriu que ela tinha um câncer, ela não quis voltar para a sua casa, ela não quis voltar para os seus familiares, ela quis continuar servindo ao Senhor Jesus Cristo. É isso que nós, como seres humanos, como salvos em Cristo Jesus, nós nunca devemos deixar de seguir e servir ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que pagar o preço, nem que esse preço possa ser caro aos nossos olhos, mas para Deus é louvável e nós vamos glorificar o nome de Deus. Então, nós temos exemplo de irmãs e tenho certeza de vários irmãos que deixaram também tudo para servir ao Senhor e seguir ao Senhor.
E nós não há nada de errado de nós também deixar Deus direcionar as nossas vidas a seguir a Ele, a seguir o nosso Salvador. Então nós temos, irmãos, que realmente deixar as coisas deste mundo para trás. Não ficar apegado muito com as coisas deste mundo. Este mundo é passageiro e vai passar. E quando passar, o que nós temos feito para a obra de Deus? Qual tem sido a nossa escolha? Nós vemos que essas irmãs, elas cumpriram a vontade de Deus. A nossa irmã Gabriela está cumprindo e a nossa irmã Marlete, que está com o Senhor, cumpriu a vontade de Deus, de servir ao Senhor. E nós temos que cumprir também a vontade do Senhor, de servir a Deus, seja aqui em Serrana ou seja até aos confins da terra. Um versículo, não precisa abrir lá, em Salmos capítulo 73, versículo 28, mas para mim bom é aproximar-se de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para que anunciar todas as tuas obras. E nós também temos que aproximarmos mais de Deus, nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, não nas nossas forças, não nas nossas atitudes que nós possamos fazer para que as coisas dê certo, mas sim em Deus, confiar em Deus e seguir a Deus. Não importa o que aconteça, se está bom, segue a Deus, se está ruim, segue a Deus, porque Deus, Ele é o nosso auxiliador, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele que nos ajuda em todas as áreas de nossas vidas. Não adianta nós queremos se apegar ou se matar de trabalhar neste mundo terrível, que aquilo vai passar, mas o que nós estamos seguindo, que é o Senhor Jesus Cristo, é eterno, e nós vamos gozar dessas bênçãos que Deus tem nos abençoado em seguir a Jesus, em servir a Jesus. O terceiro ponto que nós vamos ver aqui essa noite, temos que anunciar o reino de Deus. Na parte C do versículo aqui, 60, diz assim: porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Jesus nos ensina que para servir a Deus, nós precisamos anunciar o reino de Deus. Precisamos anunciar as boas novas. Nós que somos salvos, nós que já estamos com Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nós temos que anunciar, nós devemos anunciar o reino de Deus, para que outras pessoas também possam seguir esse mesmo caminho que nós estamos seguindo, caminho que leva à vida eterna, um caminho que é o único caminho que leva a uma pessoa a ter a vida eterna, ter a salvação em Cristo Jesus. Nós vemos, irmãos, que se nós queremos servir a Deus, precisamos realmente anunciar as boas novas. Nós recebemos a vida eterna, nós temos a paz de Cristo Jesus em nossas vidas, nós sabemos da eternidade, mas muitas pessoas lá fora não sabem da eternidade. E nós que somos seguidores de Cristo Jesus, nós que queremos seguir a Jesus, nós não devemos seguir a Jesus só para benefício próprio, mas sim amor ao próximo, como o Senhor Jesus Cristo nos manda amar ao nosso próximo. E então nós devemos seguir a Jesus e anunciar as obras que Deus fez em favor de nós, em favor de todas essas pessoas que estão neste mundo maligno e perdido. Nós vemos, irmãos, que nós somos alcançados porque pessoas seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Lá no passado, o pastor Jaime obedeceu ao Senhor, obedeceu à palavra de Deus, veio ao Brasil, pregou, abriu igrejas, o pastor Milton veio, pastoreou essa igreja, e agora temos o pastor Alexandre pastoreando essa igreja, e assim vai indo, irmãos. É uma engrenagem que vai se dando certo, porque Jesus Cristo está no comando, Jesus Cristo está no controle, e pessoas têm obedecido à palavra de Deus.
Seguir ao Senhor para si próprio não está na Bíblia. Seguir ao Senhor para que outras pessoas possam ver Cristo Jesus também e ter Cristo Jesus como seu Salvador. E assim nós vamos ver gerações e gerações passando, mas gerações que realmente conhecem a Deus, gerações que foram instruídas no passado, como nós somos instruídos no presente, através dessa igreja, que nós devemos seguir e continuar firme. Tem a frase, continuando. Nós devemos realmente continuar servindo ao Senhor, que nós temos essa oportunidade. Muitas pessoas não têm essa oportunidade de seguir ao Senhor, de falar do Senhor, de anunciar Cristo Jesus. Vi recentemente pessoas que foram presas e infelizmente uma criança de 2 anos de idade está presa num país na Coreia do Norte, porque os pais estavam anunciando a palavra e essa criança de 2 anos, ela já se encontra presa. Uma criança de 2 anos, a família inteira foi presa porque anunciou a palavra de Deus, não guardou as bênçãos de Deus só para si, mas sim querem que outras pessoas tenham também o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, se nós queremos sermos servos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que anunciar as boas novas de Cristo Jesus. E também nós temos que anunciar, porque Deus, Ele já nos deu o Espírito Santo, em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Nós temos o Espírito Santo, então nós temos que anunciar, nós devemos anunciar, nós não devemos guardar só para nós. Então vamos colocar a mão na massa, vamos anunciar Cristo Jesus, vamos anunciar a esperança que nós recebemos de Deus para as outras pessoas que estão sem esperança. E assim nós seremos servos do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, soberano Deus. Nós somos salvos para servir. Nós somos salvos para servir. Muitas pessoas são salvas e querem só ser servidas, mas nunca estão dispostas a servir. Então, se você é um salvo em Cristo Jesus, não adianta você só ficar sentado no banco da igreja. Coloque a mão na massa, sirva a Deus, envolva-se na obra de Deus, esteja envolvido em todas as áreas da igreja. Tem um lugar para você servir ao Senhor. E também, por último, no versículo 62, o quarto ponto, não temos que olhar para trás. Versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus nos ensina que não temos que olhar para trás. Irmãos, se nós queremos servir a Deus, não vamos olhar para trás ou voltar para trás, não vamos desanimar, vamos sempre para frente e para cima, sempre para frente e para cima. Nós vemos o exemplo de um pastor da nossa região que andava com Deus, mas desanimou, fraquejou e desanimou e hoje não está no ministério. Nós temos que olhar para Cristo Jesus, nós não devemos olhar para trás, nós não devemos olhar as circunstâncias que nós estamos vivendo, irmãos em Cristo falecendo, as coisas não dão certo, dificuldade tem vindo, o inimigo tem querido derrubar as famílias da igreja, mas isso não é motivo de nós abandonarmos ao nosso Deus, isso não é motivo de abandonarmos a nossa fé, isso é motivo de nós cada dia mais se apegar no Senhor Jesus Cristo e servir ao Senhor com amor, com alegria. Nós vemos que, se você é um salvo em Cristo Jesus, não queira voltar na sua antiga vida, na sua antiga pecaminosa vida que nós vivemos antigamente, antes de nós sermos salvos. Nós vemos também
muitos outros irmãos têm voltado para trás na sua vida antiga, depravada, tem deixado Deus porque olhou para trás, tirou os olhos do Senhor Jesus, colocou os seus olhos em pessoas, em seres humanos, em irmãos. Na Bíblia ela já nos orienta que nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Só assim nós nunca vamos desviar do caminhos do Senhor. Só o Senhor é perfeito. Eu sou pecador, todos nós somos pecadores, nós vamos falhar, mas Cristo Jesus, Ele nunca falha, e Deus nunca vai falhar conosco, as suas promessas são eternas. Então, se está desanimado, se está querendo voltar para trás, se não está querendo, o inimigo tem te derrubado, olhe para o Senhor Jesus Cristo, siga em frente, sirva a Ele na forma que você está vivendo. Se o inimigo está te oprimindo, se apega mais em Deus, estuda mais em Deus, tenha mais intimidade com Deus, não olhe para trás. Nós vemos também que muitas pessoas têm olhado para trás porque estão fazendo o desejo da carne, não estão fazendo a vontade de Deus. Vamos deixar de olhar os erros dos irmãos, os erros dos outros e seguir em frente em servir ao Senhor. Vamos servir ao Senhor, porque o Senhor, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele nos diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Nós devemos, irmãos, deixar todo o embaraço, todas as coisas que têm nos acercado, tentado nos rodear, nos derrubar, e sim seguir em frente e servir ao Senhor e olhar para o nosso Salvador, Jesus Cristo, que Ele nos dará a vitória, Ele nos dará a fórmula que nós devemos fazer para ter vitória neste mundo terrível. Irmãos, concluo essa mensagem. Jesus nos ensinou 4 verdades de um preço que nós temos que pagar, e é muito importante que nós que queremos servir ao Senhor, devemos pagar e se necessário, servir ao Senhor com toda dedicação e amor. Porque, irmãos, servir a Deus não é fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Essa escolha está na sua mão. Essa escolha não está na mão de Deus. O preço que eu e você não pode pagar já foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Então só depende de você, depende de mim, se nós estamos servindo ao Senhor, se nós estamos querendo pagar o preço que o Senhor nos deixou. 3 pessoas falaram que quiseram fazer algo no meio da sua caminhada ali com Jesus Cristo. Jesus orientou: não, você tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Deixa os mortos sepultar os mortos. Não precisa avisar sua família, não. Quer servir a Deus? Não olhe para trás, não. Siga em frente. Já lançou a mão no arado? Já é salvo em Cristo Jesus? Já é um salvo? Siga em frente. Não volte para trás. Não blasfeme contra Deus. Siga na direção do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, temos que servir em todos os lugares, temos que deixar as coisas deste mundo, temos que anunciar o reino de Deus, não temos que olhar para trás. Deus abençoe os irmãos e abençoe os familiares dos irmãos, e que nós juntos possamos seguir e servir a este Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador, que pagou o alto preço, um preço impagável por qualquer pessoa deste mundo. E se juntar todas as pessoas, não consegue pagar este preço que foi pago por nós na cruz do Calvário. Agora vamos pagar um preço, vamos se dedicar à palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus, que nós
seremos um discípulo do Senhor Jesus Cristo, fiel a Ele. Oremos.